com exceção do dia 17 de agosto, que a gente vai ter um evento maior, né? Um evento de maior porte, que vai ser lá no auditório da Faculdade UNA, que vai ser com o tema 10 anos do CREPOP, por uma construção ético-política da psicologia, que esse evento vai discutir a atuação dos psicólogos em políticas públicas a partir do eixo da formação em psicologia, da pesquisa, da diretriz ético-política e da construção de referências técnicas, né? A gente vai ter uma conferência de encerramento desse evento com a professora da PUC, Marinês Costa Moreira, e ela vai falar então sobre, né, a inserção do psicólogo nas políticas públicas e a importância da gente construir essas referências técnicas, né, que é o trabalho que o CREPOP faz. A gente faz pesquisa para criar referências para o trabalho do profissional. Tem tido muito reconhecimento da categoria de trabalho, as pessoas procuram muito, então a gente quer marcar esses 10 anos de existência do CREPOP, né? Nos demais dias, no dia 10 de agosto, semana que vem, a gente vai estar discutindo as práticas da psicologia na atenção básica à saúde. É uma pesquisa também que a gente vem desenvolvendo, ela está em processo de conclusão, nós já estamos em processo de escrita do documento que vai ser publicado, então a gente já vai trazer esse tema para ser discutido. O outro evento, no dia 24 de agosto, vai ser sobre o trabalho do psicólogo na PAC, uma reflexão sobre religiosidade, espiritualidade e psicologia. Também partindo do que a gente encontrou nos dados de pesquisa, a gente vai trazer essa discussão. E no dia 31 de agosto, o tema vai ser mobilidade, transporte e trânsito. Então, eu quero fazer esse convite a todos vocês. No site do CRP tem lá mais os detalhes, né, dos palestrantes. Ainda não tem, não, mas vai ter, né? Essa semana eu acho que já vai ter lá a programação completa dos eventos para vocês poderem acompanhar, né? E já fica o convite para quem quiser participar. Eu vou chamar então para sentar na mesa aqui com a gente, né, para discutir psicologia do esporte, uma prática em construção, a Marisa Santiago, que é psicóloga, mestre em ciência do esporte, professora de Psicologia do Esporte da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, professora da pós-graduação em Psicologia do Esporte da Faculdade Estácio de Sá, psicóloga do Minas Tênis Clube, possui experiência em psicologia clínica e na área de Psicologia do Esporte, atendendo atletas. A Paula de Paula também, graduada em Educação Física e Psicologia, é mestre em treinamento esportivo na linha de concentração Psicologia do Esporte e doutora em Psicologia Social. É psicanalista, especialista em clínica pela ESMIG e pelo CFP, professora do Instituto de Psicologia da PUC Minas. Trabalhou como psicóloga esportiva das categorias do futebol de base do Clube Atlético Mineiro, de fevereiro de 2004 a fevereiro de 2015. Vou passar a palavra então para Marisa Santiago. Boa noite a todos. Falar um pouquinho do esporte, né? Entender um pouquinho o que é essa psicologia do esporte, que todo mundo fala, pouca gente trabalha nisso, né? Inclusive, pelo Horizonte, a gente tem muito poucas pessoas que estão trabalhando. Mas, o que a gente entende, então, por esporte? Se a gente pensar, o esporte está muito mais na nossa vida do que a gente imagina. Por exemplo, se o Clube Atlético Mineiro ganha um campeonato, o que acontece com a Praça 7? Né? O que acontece com o trânsito da nossa vida, né? do nosso dia a dia? Na hora do almoço, que é aquele horário que a gente tem entre o trabalho da manhã e o trabalho da tarde, qual o programa que passa na televisão? Se a gente pensar, todos os canais abertos vão estar com programa de esporte. A gente pensar no jornal escrito, a gente tem a parte política, a parte econômica. Depois a gente tem um pouquinho lá de atualidade, depois a gente tem uma parte grande de esporte no final. Se a gente pensar
termos de investimento público, por exemplo, o que aconteceu com a nossa vida quando o Mineirão foi reformado? Trânsito, né? Tudo que aconteceu para o investimento de Copa do Mundo, e agora a gente está aí com o investimento de Olimpíada. Agora, nesse exato momento, está tendo um jogo no Mineirão das Olimpíadas, né? Um jogo de futebol feminino, que hoje o Estado e o município, se não me engano, eles trabalharam só até as 13 horas, porque depois foi considerado, né, deporte facultativo, ou seja, então a gente imagina, o esporte está muito mais na nossa vida do que a gente, né, do que a gente percebe no dia a dia. Domingo, o que acontece com a televisão no domingo? Tirando o Faustão. Né? Acontece que é um jogo de futebol, que o marido vai assistir, beber a cervejinha dele, assistir ali. Quer dizer, o que acontece com os meninos? Hoje em dia não tem rua em Belo Horizonte, mas no interior ainda tem muita rua que os meninos vão jogar futebol. Né? O menino vai nascer, qual o primeiro presente que ele ganha? Uma bola. Né? Então, assim, a minha ideia, inclusive quando eu comecei a dar aula para psicologia, eu falei com a coordenadora, eu falei, Valeria, a minha ideia é botar um pouquinho de esporte na cabeça de psicólogo. Então, talvez seja isso. Então, a gente tem que perceber que muitas vezes a gente tem grandes eventos, a gente vê Olimpíadas, a gente vê uma Copa do Mundo, a gente vê campeonatos mundiais que acontecem, né, todos os anos em diversos países e que mostram o quê? Poder político, né, poder econômico de cada país, né, que na verdade... Lembra da comemoração que teve em Copacabana, quando né, o Brasil foi anunciado como sede, né, das Olimpíadas? Então a gente tem que perceber que o esporte é muito além do que a gente imagina ou do que simplesmente a gente escuta. Muitas vezes quando a gente está assistindo um jogo, e isso me dá muita raiva, que o locutor fala assim, é um problema emocional. Esse jogador não está jogando porque é um problema emocional. Ele não está de voar, né, na televisão. Porque tudo é um problema emocional. Você não está jogando bem, né? Então a culpa é do emocional. Então a gente escuta que parece que ele pode medir, né? Ou não pode avaliar, né? Pela sensação que eu vou falar dessa maneira. Então a gente tem que pensar na psicologia, quanto a gente pode então trabalhar com todas essas dificuldades que a gente tem, né, num campo tão novo, né, que está em construção, né, inclusive é o nome nosso, e essa construção da psicologia do esporte. Como que a gente pode batalhar com isso? Quais são as dificuldades que a gente tem, né, nesse campo? Primeiro, nas faculdades de psicologia. Né? São poucas as faculdades de psicologia que tem na graduação psicologia do esporte. A gente tem psicologia hospitalar, psicologia clínica, recursos humanos, mas a gente quase não tem. Quem aqui teve psicologia do esporte na graduação? Uma pessoa. Então, essa é a nossa realidade. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa, né, é mostrar que esse é um campo específico, não vou falar que não é, mas que está numa construção, ou seja, a gente está batalhando por isso. Acho que a Paula já tem muito tempo que está aí, né, e a gente sabe o quanto a gente tem de dificuldade, né, o quanto não é só no meio mesmo da psicologia, mas, por exemplo, com os próprios técnicos. Há pouco tempo atrás, o Dunga falou que não cabia na seleção de futebol psicólogo, né? Por desconhecimento, acredito eu, tá? Acredito eu que ele tenha sido infeliz por ter falado isso. Mas quer dizer, nós batalhamos por um lugar, né, da comissão técnica, junto aos técnicos, junto aos atletas. Hoje eu estava conversando com um atleta e ele falou, olha, você tem que marcar a avaliação. Eu falei, ai, você acha que eu sou doido? Não, a gente simplesmente vai fazer uma avaliação para ver o que a gente pode melhorar nas suas habilidades psicológicas para aplicar ao seu desempenho, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem vários problemas que a gente enfrenta. E a psicologia do esporte, ela está nesse lugar que é dentro de um clube, né? Dentro de uma instituição, muitas vezes privada. Eu, particularmente, conversando com a Luciana ontem, eu falei, Luciana, eu, particularmente, não conheço uma política pública onde está investindo a psicologia do esporte. E esse é um grande problema, é um olhar que a gente tem que ter, né, buscando isso. Por quê? Porque se
existe esses grandes eventos, né, que na verdade o serviço público, né, nos presenteia, por que não a gente não está inserido também nesse lugar, né, nosso lugar ali, já que eles têm tanta carência de controle emocional, né, que é o que eles falam. Então a gente tem que pensar o seguinte: não existe esse investimento do poder público, né? E a gente tem alguns casos isolados de atletas de sucesso, como por exemplo o Lucarelli da seleção de vôlei masculino, que ele veio de um projeto público, mas sem psicólogo, foi um projeto público. O Sérgio, né, que eles chamam de Escadinha, que é o nosso líder também da seleção, que veio de um projeto, inclusive morava, né, com condições precárias, e hoje em dia é um grande líder, foi considerado o melhor do mundo. Nós temos a Fabiana, do vôlei também, que é meio de rede, que veio de Santa Luzia. A Fabiana era uma menina também com uma condição muito difícil. Então nós temos dentro de instituições privadas alguns trabalhos que fazem com esses atletas, que são pessoas que poderiam render muito mais, né? A gente percebe que o poder público ele não trabalha dessa maneira. Então a gente precisa de investir mais, né, o olhar maior para esse campo, ou seja, a gente precisa exigir mais esse olhar, né, para que a gente possa trabalhar dessa maneira. Então a gente pensa o seguinte: o que eu penso? Eu penso que talvez a solução estaria nas escolas. Por que não uma psicóloga do esporte? A gente está precisando ter educação física nas escolas. Lembra? Antigamente a educação física tinha handball, basquetebol, hoje em dia não tem mais. Então assim, como que a gente pode trabalhar isso enquanto saúde, sanidade mental para os nossos jovens, ao invés deles ficarem na frente da televisão ou na frente dos joguinhos, né? Talvez a psicologia do esporte possa contribuir nesse sentido, de crescimento, né? De falar, não, peraí, o que eu posso buscar para esse menino, para essa... E de repente o esporte é uma solução, né? A gente vê o quanto, não só esporte, tem um outro lado, tá? Porque, como eu falei, agora estou lembrando, eu trabalhei também como acompanhando os meninos da Olimpíada do Conhecimento, né, do Senac. É uma Olimpíada, é um processo, né, de competição também. Então, quer dizer, a psicologia do esporte ela tem outros campos para serem, né, trabalhados aí, para ser, vamos dizer, valorizados. O que eu penso? Eu penso que a gente está aqui, dentro do CRP, nesse momento, né, tão importante para o nosso país, tão importante não só por causa das Olimpíadas, mas problema econômico, problema político que a gente está vivenciando, e que, na verdade, o CRP está ali nas portas dessa psicologia do esporte. Olha que legal, né? Conselho Federal também, eu acho que a gente precisa de sabe, de trabalhar isso com um olhar, sabe, diferenciado, que de repente, estou vendo aqui um tanto de gente, né, aqui escutando eu falar isso, e que tem pessoas que eu te garanto que sabem muita coisa da psicologia do esporte, mas tem pessoas que não sabem, né? Então, que vieram para entender o que é isso, né? Então, a gente tem essa psicologia do esporte dentro do alto rendimento, né? Que a gente percebe que tem equipes que têm hoje em dia psicólogos, hoje em dia a maioria das equipes tem, né, psicólogos de ponta, tirando o futebol, né, Paulo? Tirando o futebol, mas a maioria tem psicólogos que estão trabalhando, mas a gente precisa de muito mais. A gente precisa de muito mais atenção a esse público do que realmente a gente tem hoje em dia. Então, existe uma carência de profissionais, existe uma carência de divulgação do que é a psicologia do esporte, ou o que o psicólogo do esporte faz, e a gente tem outras áreas que a gente pode trabalhar também. Belo Horizonte não tem nenhum psicólogo do esporte que trabalhe com reabilitação, por exemplo. E é uma das áreas da psicologia do esporte e que ninguém estava junto com os fisioterapeutas, sabe? E não conheço ninguém que trabalha. Você vai falar? Mas o fisioterapeuta que trabalha com psicologia do esporte. Então, mas o psicólogo não, né? Tinha uma pessoa do Hospital das Clínicas. Então, olha, tá vendo? Então, são tão raros, né, que a gente... Então, assim, a ideia é como construir essa psicologia do esporte,
gente pode, né, trabalhar isso de uma maneira ética, de uma maneira que a gente não vai expor. A gente lida muitas vezes com atletas que estão na mídia o tempo todo, e isso é um fator muito significativo para a gente, porque você tem que ter um cuidado, né, com esse atleta, com esse sujeito, e nós temos outras questões que a gente tem que realmente colocar, né, de uma maneira bem clara para todo mundo. Não é porque eu trabalho com um atleta que está, né, está na mídia, que eu tenho que aparecer dessa maneira, né? Então a gente tem que ter um lado ético nesse sentido, de preservar mesmo, né, como qualquer psicólogo deveria ter. Então a gente tem que ter um olhar cuidadoso para essa psicologia do esporte, né? Então a gente tem que ter esse carinho com a psicologia do esporte que é a pecinha atrás do microfone. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, né, para a psicologia do esporte. E quando eu penso que a gente não tem investimento nenhum, de nenhum lugar, dos psicólogos do esporte que estão batalhando sozinhos, né, para fazer esse caminho, para fazer esse local, a gente pensa o seguinte: como a gente pode ajudar e como a gente pode construir essa psicologia do esporte. E para mim, uma das soluções estão nas escolas públicas, no retorno àquela educação física que a gente tinha, de uma vida mais saudável, que vai nos proporcionar um jovem muito mais saudável do que hoje em dia a gente está tendo, por diversas razões, né? Então, eu penso e gostaria muito, meu desejo realmente é que essa psicologia do esporte, ela venha, né, crescer aí com um olhar que a gente possa ter mais cuidadoso para ela, tanto pelo, né, aqui com essa abertura do conselho, né, e como também nas questões que a gente gostaria de buscar maior apoio, né, do investimento público. Tá? Obrigada. Vou passar a palavra então para a Paula de Paulo. Eu queria dizer da minha alegria, né, de estar aqui, porque é sempre bom conversar sobre psicologia do esporte, reencontrar pessoas que estão na militância, no trabalho, né? E queria dizer, assim, rapidamente, para não exceder os 20 minutos, porque a gente se comprometeu com isso, que eu fui atleta de voleibol numa ocasião em que a estatura começou a fazer muita diferença. Eu sou da época de Jaqueline, de Isabel, e então eu tive participação em seleções mineiras, mas nunca fui para uma brasileira. Mas como treinadora de voleibol técnica, fui 3 vezes campeã brasileira, né, de infantil juvenil, e isso não aconteceu mais, porque as mulheres enfrentam uma dificuldade de gênero muito grande, né? Inclusive, não aconteceu ainda de ninguém ser 3 vezes campeã seguida, e, no entanto, quem foi convocado para a seleção brasileira como treinador foi o auxiliar. Então, eu teria assim, várias histórias para dizer para vocês como é difícil vencer como mulher no esporte. Não só treinador, os atletas também, mas eu fui fazer psicologia porque eu queria ter um plus, né, como treinadora, para eu ter um lugar na Federação Brasileira. E conversei com o músico sobre isso, com o meu presidente aqui, que era músico na ocasião, mas eles tinham, o próprio músico, que era o presidente da Federação Brasileira, ele tinha a ideia de que depois do juvenil precisava ter um curso masculino. Eu pensava assim, então, eu tenho uma experiência muito grande com o esporte e também com as dificuldades de se fazer esporte sendo mulher. E como psicóloga a coisa não foi diferente, não. Foi muito difícil. Eu tive participação em várias seleções mineiras, tudo por conta própria. A única coisa que eu ganhava era uniforme esportivo, né, mochila, e, enfim, né, essas coisas. Quando eu comecei a receber era porque havia uma viagem. Então, fiz 2 viagens
com a seleção brasileira, na ocasião em Gladys, talvez vocês sejam muito novos, não lembro. Mas que também tive problemas ali, por quê? Porque havia, como eu era treinadora também, um certo medinho da parte dele de achar que eu estava ali, mas que eu gostaria de ser treinadora. São, vão ser fofocas de bastidores, só para vocês entenderem que como psicóloga também foi muito difícil vencer. Quando eu já tinha aberto mão, como psicóloga, porque olha, gente, as psicólogas que tinham eram um pouquinho mais, na ocasião tinham Regina Grande, e as pessoas achavam que elas serviam para cuidar das atletas, para tomar conta. Eles iam fazer compra e quem ia ficar com as meninas? Faz uma sessão ali e tal, Ai, bota uma psicóloga, ela pode transitar pelo banheiro, estão falando, Então, não se tinha muita noção do que se fazia. Eu tive muitos embates com homens muito fortes, que foi um impeditivo para que eu estivesse nos lugares. De tal maneira que eu vim apresentar a consideração entre ele e você. Então, eu sabia que eu tinha vida muito curta como psicóloga. E isso sempre foi um anúncio para mim ir procurar ser feliz em outro lugar. Eu não sou uma pessoa tendente a amarguras e eu fui fazer outros cantos, porque, inclusive, eu tinha feito um mestrado na educação física, nessa linha, e na ocasião, em 90, quando eu fui, a nossa seleção brasileira de juventude foi campeã, sul-americana, não existia. Isso não existia. Tinha um masculino com um psicólogo, amigo do Marquinhos Lebar, por isso ele foi, tinha eu. Então, não era comum. O vôlei estava muito à frente de todo mundo, no sentido de pensar equipes interdisciplinares. Ele já estava muito à frente. Bom, mas quando eu retorno para fundar uma maneira de funcionar a psicologia do esporte no Atlético. Não vou contar essa história, mas isso é muito bacana, porque ali a gente foi conquistando aos pouquinhos uma credibilidade. E o departamento funciona com uma outra pessoa que tinha sido, inclusive, estagiária minha, que hoje faz um trabalho maravilhoso lá, e eles mantiveram, ou seja, eu fui contratada por um gerente que depois foi para o Atlético Paranaense, eu pensei que eu ia ser subida também, e a direção continuou comigo. E eu fiquei lá quase 10 anos, deu para fazer muita coisa, inclusive consegui verba para 2 bolsas de estagiário que nós não tivemos, há um pouquinho de tempo. Então, foi um trabalho muito legal. Mas eu vou deixar parte do rendimento, porque a psicologia do esporte, ela sempre foi vista como uma psicologia do rendimento. Por isso, quando a Marisa pergunta, você conhece alguém que está na reabilitação? É muito difícil a gente conhecer quem está no esporte educacional, participação, na reabilitação, porque onde tem glamour, é onde tem rendimento. E o psicólogo, quando quer pensar em esporte, ele já pensa logo no rendimento. Que ali ele pode conseguir, mesmo que ele seja discreto, algum holofote. Então, houve um momento em que eu fiz, já decepcionado com o esporte de rendimento, um concurso público na Prefeitura de Belo Horizonte para a Secretaria Municipal de Esportes. 99, entrei em 2000 em março. Era um desafio, Eu pensei assim, bom, cansei de esporte de rendimento, eu vou partir para pensar a política pública de esporte, com uma psicóloga de esporte lá. Graças a Deus, em todos os concursos que eu fiz até hoje, passei. Eu posso não estar nos lugares por causa da política da situação. Não sou muito boa para isso. Se tiver que eu ser convidado, manter boas relações para estar, eu tenho muitas dificuldades. Mas eu sempre optei pelos concursos. Porque assim, eu penso que eu tenho essa possibilidade de dizer, estou livre para pensar, estou livre para opinar, para dizer as coisas. Eu fiz esse concurso e eu entrei na secretaria. Na época era o Henrique, o secretário, e logo ele viu o meu movimento por ali, que a gente tinha um grande número de projetos que estavam tratando de crianças e adolescentes, principalmente adolescentes. O maior deles era o
chamava-se bola de meia. Não sei se existe ainda, mas era executado por ex-atletas da AGAP. E eu cheguei lá já fazendo um auê, porque não se pensava direitos de adolescentes. E, pelo amor de Deus, em 2000, o ECA já tinha 90. Ninguém sabia de ECA, ninguém sabia de direito, né? Os caras gostavam de dar treinamento só para menino, porque menina é muito complicada, menina gosta de seduzir, não gosta de jogar quando a perna fica cabeluda, menina é esquisita, né? Então os caras, dentro da política pública, né, já tinham dificuldades, falavam, não vamos fazer time feminino, não tinha. Eram 9 regionais, 9 campos, e nem um time feminino. E aí isso já, né, criou uma confusão comigo, né? Onde estavam as meninas? Eu fiz 2 pesquisas para encontrar as meninas na política pública e elas muitas vezes não estavam, principalmente porque elas que cuidavam da casa. Né? Os meninos jogavam mochila e iam para os campos de futebol. Então, nós temos uma psicologia do esporte educacional e participativo e isso está posto a partir da lei Pelé. Porque a lei Pelé, de 98, ela especifica 3 tipos de esporte. Para mim, isso sempre foi muito caro. Isso é reiterado na Política Nacional de Esporte de 2005, porque isso é reiterado, uma distinção por princípios do que é um esporte educacional de um esporte de rendimento. Então, basicamente, o esporte educacional deveria estar dentro, né, do sistema formal de ensino, em um ensino que não seja formal também, mas dentro do sistema. Né? O esporte participativo ele é voluntário, então normalmente está associado a lazer. As pessoas vão praticar esporte, mas não estão ligados com o objetivo de serem atletas ou de cumprirem uma performance. E o esporte de rendimento, todos nós já conhecemos, está muito pautado por questão da seletividade, da performance, da avaliação. Então, para mim, era muito importante introduzir práticas dentro da Secretaria de Esporte que não estivessem pautadas pelos princípios da seletividade. Que fossem políticas públicas onde o menino que fosse um time tivesse condição de jogar, né? Que a menina pudesse jogar junto com o menino, né? Que a gente pudesse não estar selecionando os grupos a partir das qualidades físicas, antropofísicas, ou seja, antropométricas também. Então, que pudesse ser para todos. O movimento Esporte para Todos nasce em 60. Ele é um movimento europeu, basicamente europeu, mas na Alemanha Ocidental naquela ocasião. Então, era um contraponto ao esporte de rendimento, para dizer esporte para todos. Esporte para todos, não só para quem tem qualidade. Por quê? Dentro da política pública e dentro dos projetos sociais, quando você vai com uma lupa, você vê que o que está pautando as estratégias de ensino, as metodologias, são todas elas do esporte de rendimento. Então o menino chega lá para participar, ele descobre rapidamente que ali ele não tem esporte lá, a política pública não é para todos. E essa foi uma coisa que eu fui colocando muito, né, porque a gente foi modificando muitas coisas lá. Felizmente, eu acabei desempenhando com o secretário, acabei passando para assistência social. Foi uma coisa muito boa que eu fiz. Aliás, eu nunca fui muito feliz na briga em relação ao esporte. O conselho também, não é, foi uma coisa muito bacana, porque eu participo de um movimento chamado Cuidar da Profissão, que esteve, né, à frente do Conselho da Gestão do CERB de São Paulo, e que fez um trabalho que mobilizou todo o país. Eu estava nesse grupo de pessoas, né, que fundamentou muito, inclusive, né, a luta e a conquista de que a psicologia do esporte virasse especialidade. Porque nós não tínhamos cultura de psicologia do esporte no Brasil. Inclusive, isso foi um racha muito grande com os profissionais do esporte, um mal-estar muito grande, porque eu estava no olho do furacão, fazendo um mestrado com um professor querido que me exigia tomar partido entre, né, advogar em defesa dele, né, ou em contrário à orientação do Conselho de que a psicologia do esporte seria um campo de especialidade dos psicólogos. Porque isso era muito
problemático do ponto de vista internacional, onde se tinha uma psicologia clínica do esporte, uma psicologia educacional do esporte, onde muitos profissionais do esporte que tinham mestrado e doutorado, inclusive fora, porque aqui a gente não tinha isso, né? Eu pude viver muito o contato com a psicologia do esporte internacional, canadense, né, americana, porque eu fiz os 3 cursos internacionais de voleibol, que era a única